Opa, tudo bem meus amigos? Tudo bem meus queridos? Estou aqui para gravar mais um videozinho para vocês de revisão de todo o conteúdo que nós vimos nesse bimestre relacionado à área de comunicações. Então, esse conteúdo vai cair na nossa próxima prova agora, tudo bem? Bom, não preciso nem falar que vocês podem estar acompanhando as minhas aulas pelo meu blog e também pelo meu canal no YouTube, galera. Ok, vamos lá então. Uma aula bastante simples, tá bom? Vamos entender primeiro os objetivos dessa pequena aula de revisão. Em primeiro lugar, nós vamos entender as comunicações, como que elas evoluíram, qual que é a sua importância para o sistema capitalista global. A gente vai partir desde quando surgiram o telégrafo, o telefone, na segunda metade da segunda revolução industrial, até os dias de hoje. Vamos entender quais foram os principais meios de comunicação do Brasil e do mundo e quais ainda são, né? Vamos entender a revolução técnico-científico-informacional, ou seja, a terceira revolução industrial. Entender o conceito de aldeia global e de cultura de massa. Vem a pergunta, será que o que você sabe hoje, a maneira como você se comporta, não tem influência dos meios de comunicação a nível mundial? Será que o que passa nos meios de comunicação, na TV, na internet, não influencia na sua vida? Entender o contexto da Guerra Fria. Foi através da Guerra Fria, né, dessa guerra não declarada entre Estados Unidos e União Soviética, que houve a proliferação da internet. Entendeu? Através da corrida armamentícia, nós vimos o conceito de geopolítica na sala, né? E esse conceito ele foi muito fortalecido dentro do contexto da Guerra Fria. E tudo isso tem a ver também com as comunicações, porque os satélites surgiram no contexto da Guerra Fria. Não é verdade? A internet foi divulgada e propagada pelo mundo no contexto da Guerra Fria. Então vamos lá. Primeiro nós vamos entender os meios de comunicação. Vamos conceitualizar os meios de comunicação. Então os meios de comunicação são instrumentos que nos auxiliam a receber ou transmitir informações. Dessa maneira, eles ajudam-nos a comunicar um com os outros, assim como os transportes. Os meios de comunicação também progrediram rapidamente. Hoje há muitos meios de comunicar com conforto e saber tudo o que acontece pelo mundo. Olha só, os meios de transporte que surgiram na primeira revolução industrial são chamados de meios materiais, que nós já estudamos, não é verdade? Então, os meios de transporte, seja ele rodoviário, ferroviário, hidroviário, portuário ou marítimo, dutoviário e assim por diante, são chamados de redes materiais. Os meios de comunicação são redes imateriais, tão importante quanto para a sobrevivência do capitalismo e da globalização. Eu coloquei aqui os principais meios de comunicação. Hoje, o principal meio de comunicação talvez seja o telefone, né? O telefone e também o telefone móvel. Essas imagens mostram a evolução do telefone móvel. Não tem aqui a imagem dos primeiros aparelhos telefônicos, né? Mas aqui vocês têm os primeiros celulares, desde quando surgiu, né? Eu tive um desse aqui, ó, assim que ele foi lançado em 99, né? Até os smartphones modernos, tá? As televisões, nós temos desde essas mais antigas, né? Até essas mais modernas. É um instrumento que propaga bastante cultura, né? O rádio, né? Teve uma evolução incrível do início, apesar de ter sido criado em 1886, se não me falhe a memória, né? Mas o rádio, ele até hoje é um instrumento de cultura muito popular. Durante as décadas de 1930, 1940, até nos dias de hoje, para ser mais exato, né? Cidades do interior, sítios, fazendas, as pessoas utilizam muito o rádio. Carros, enfim, né? Ele é versátil, é portátil. O jornal, extremamente eficiente. Hoje em dia as pessoas procuram ler mais pela internet, mas o jornal ainda tem, né, a sua força. Desde quando surgiu a primeira imprensa, no início do século XIX, até os dias de hoje, ele é um instrumento muito importante. As revistas. Os Correios, pessoal. Os Correios é a empresa pública mais antiga no Brasil
e talvez é o principal responsável por manter as comunicações do Brasil. Por mais que hoje em dia não tenha mais o hábito de escrever as cartas igual nós tínhamos antigamente, né? Mas qualquer correspondência que você compre pela internet, ela chega para você através dos correios. Então ele continua sendo um instrumento extremamente importante para os meios de comunicação. E agora a princesinha da vez, a menina dos nossos olhos, né? A internet. A internet é fundamental hoje para os meios de comunicação a nível mundial. Qualquer empresa, ela só é instalada em qualquer lugar do mundo se tiver a internet, se tiver uma internet boa. Isso é primordial, tão importante quanto os meios de transporte. Então não tem como você falar em capitalismo sem falar em capitalismo informacional. Isso só acontece através da internet, através dos meios de comunicação, tá? Pessoal, mas não tem como você entender os meios de comunicação sem entender a terceira revolução industrial. Ela ficou conhecida como Revolução Técnico-Científica Informacional. Ela começou em meados do século XX, mais precisamente no período pós-Segunda Guerra Mundial, né? No período pós-Segunda Guerra Mundial, e correspondeu ao processo de inovações no campo da informática e nas suas aplicações nos campos da produção e do consumo. Durante esse período, pessoal, da Revolução Técnico-Científica, na verdade, surgiram... Não é que o telefone surgiu nesse período, mas ele foi potencializado nesse período. Antigamente, o telefone era público, então tinha os locais adequados para você poder fazer uma ligação, receber uma ligação. Eu me recordo que na década de 80, de 90, né, de 1980 a 1990, era muito importante, era muito difícil você fazer uma ligação. Para você conseguir uma linha telefônica, você tinha que pagar um consórcio. Isso demorava muito tempo. Hoje, praticamente todas as pessoas têm celulares, né? Às vezes tem mais de 1, 2, 3 celulares. Não é verdade? E às vezes, no mesmo aparelho, você tem vários chips. Então, essa revolução, ela potencializa muito a economia financeira. Por isso também é conhecido como economia de mercado. Isso integra o mundo. Por isso que essa evolução ela passou a chamar o mundo de aldeia global. Por quê? Porque ela está vinculada diretamente à globalização. Tá? Pessoal, a última parte dessa nossa aula, a Guerra Fria. Tá, primeiro, o que foi a Guerra Fria? Né? Guerra Fria é muito fácil de você entender. Foi uma guerra não declarada entre Estados Unidos e União Soviética. Vamos entender o período, Segunda Guerra Mundial. Quando que acabou a Segunda Guerra Mundial? Dizem os manuais que foi no dia 24 de outubro de 1945. Ok. Entre 1945 e 1991, quando foi extinta a União Soviética, os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eles começaram a ter um conflito de ordem política, militar, tecnológica, econômica, social, ideológica, enfim. Então eles começaram a correr atrás de tecnologia. Os Estados Unidos se mostrou uma grande potência armamentícia com as bombas atômicas. Ficou um medo muito grande do mundo de ter uma terceira guerra mundial e essa guerra ser dominada totalmente pelos Estados Unidos. A União Soviética, que também era uma grande potência mundial, resolveu correr atrás para formar a bomba atômica e conseguir tecnologia suficiente para superar os Estados Unidos. O problema, pessoal, é que é o seguinte: uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, ou seja, entre essas duas superpotências, era completamente inviável. Por que era inviável? Porque os dois países, as duas nações, tinham poder suficiente para acabar com toda espécie de vida no planeta várias vezes seguida. Então eles, primeiro a bomba atômica, depois uma bomba atômica muito mais potente, depois a bomba de hidrogênio, depois enfim, as várias armas químicas e biológicas. Teve a corrida armamentícia. Eu não estou falando só de armamentos nucleares, não. Eu estou falando também, pessoal, de armas portáteis, fuzis, metralhadoras, pistolas, exércitos muito poderosos, táticas antes nunca mencionadas.
foram estudadas, foram pensadas. Enfim, né? A Guerra Fria ficou no campo tecnológico e aeroespacial. Deu início à corrida espacial. Tá? Isso tudo foi muito marcado pela Guerra Fria. Né? E hoje nós colhemos os frutos dessa guerra. A União Soviética acabou, a Guerra Fria acabou, mas a tecnologia ficou. E essa tecnologia a gente pode curtir ela através da globalização, através dos telefones celulares, dos computadores portáteis, igual esse que eu estou usando para gravar a aula para vocês, entendeu? Da internet e assim por diante. Tá? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido, né? Tomara que todo mundo se dê bem na prova, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Boa prova, galera!